Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. E hoje vamos gravar mais um vídeo aí no finalzinho de dezembro, de janeiro, perdoe-me, hoje é 30 de janeiro de 2022. Estamos aí às vésperas do anúncio dos nossos rendimentos dos FIIs e tem aquele vídeo que a gente sempre faz aí referente aí qual seria a melhor opção de escolha para os nossos FIIs, tendo em vista aí as oportunidades em relação ao custo de aquisição para um futuro rendimento, ok? Antes, vamos dar uma falar do assunto do momento, né? O MXRF e os problemas que ele teve ali com a CVM, questões de possíveis estarem em desacordos. Tá, então vamos rapidamente falar algumas coisas bem simples, tá? O MXRF é um fundo, assim, ele mesclou, uma hora ele era fundo de fundo, no momento agora ele está com mais FRIs e tal. Então, a princípio, assim, na minha concepção e dos amigos que nos acompanham aí, é, a gente exclui os fundos de fundos para investimento. A gente, assim, no meu ponto de vista, eles estão fora do escopo do investidor individual. Por quê? Porque o fundo de fundo, assim, nós como investidores, a gente sempre procura cortar os atravessadores, tá? E investir em fundo de fundo é exatamente isso. É você pagar para alguém comprar fundos para você, tá? Então, eles compram lá a Canip, compram a HGBS, compram a HGLG e o rendimento que o HGLG paga para o MXRF, eles assimilam lá suas despesas e pagam o restante para a gente. Então, na verdade, não vejo sentido em você comprar um fundo que vai comprar outro fundo. Melhor sempre você comprar o fundo direto, tá? Você cortar para fazer o caminho, cortar esse atravessador. Então vá você lá e possa que você mesmo compre o seu fundo. Você não vai pagar com o fundo, o fundo vai cobrar, o administrador vai cobrar lá as taxas para ele comprar um fundo para você. Para mim não faz sentido, ok? Tudo bem que os fundos de fundo têm possibilidade de fazer compras que o investidor individual não tem, mas no meu ponto de vista, é, esse benefício que o fundo de fundo tem não vale a pena em relação ao custo que você tem. Para mim não vale a pena. Para você, outros aí, pode fazer sentido, tudo bem, mas para mim eu prefiro ficar de fora dos fundos de fundos, tá? Então, o MXRF é um fundo que a gente, que o nosso o pessoal que acompanha assim a gente, né, a gente seguimos juntos, não faz parte da minha carteira, não faz parte da minha estratégia um fundo de fundos. Então, só por isso ele já estaria excluído, tá? E a questão é, que está ocorrendo é o seguinte, que ele, na sua contabilidade, tá, no seu balanço patrimonial, ele está com um prejuízo, tá? Ele está com prejuízo e está distribuindo. E isso, a CVM, existem normas, tá? Não muito claras, vamos deixar bem claro, mas não pode. E ele estava distribuindo. Então está tendo essa questão referente ao NXRF que pode atingir outros fundos. Tá? E como você sabe se o seu fundo vai ser atingido ou não? É só você ir na demonstração financeira que está lá na CVM, que está no próprio fundo tem. Então lá você vai encontrar e você vai olhar no balanço patrimonial se o seu fundo, se o FII que você está investindo, tá? Se ele está com lucro ou prejuízo acumulados. Se ele tiver com prejuízo, ele vai ter problemas, ele vai ter que resolver isso, ok? Mas a princípio, para acalmar as pessoas que estão com a gente, que nos seguem, os FIIs que nós analisamos, que nós postamos, que nós estudamos, todos estão com lucros acumulados, tá? Basicamente, os FIIs de CRIs, ou seja, que são os FIIs de papel, eles passam eles estão com lucros pequenos, assim, mas estão com lucros. Já os FIIs de tijolo é tranquilo, é muito tranquilo, por quê? Porque eles compraram esses imóveis há muito tempo atrás, em 2012, 2011, 2000. Então eles pagaram nesses imóveis muito barato.
né? E hoje esses imóveis valem muito. Então, por isso que a gente sempre diz, pessoal, que o FII de tijolo, ele vai ter uma valorização, né? Dizer que repõe a inflação é muito pesado, mas eu garanto para você, tem imóveis que repõem muito mais que a inflação, tá? Tá aí o HGLG para provar isso, tá? Ok? Nas vendas dos imóveis que ele teve. E tem imóvel que não repõe totalmente a inflação, mas ele tem uma reposição de custo. Por isso que os FIIs de tijolo, na sua maioria, que tem vários imóveis, eles estão longe desse problema. Já vou assim dizer para vocês que a gente acompanha, que a gente brinca aqui nos nossos rounds, a comparação de FII de tijolo com FII de papel, vocês podem ficar tranquilos, que os nossos FIIs de tijolo estão longe de ter prejuízo, longe, tá? Os FIIs de papel que a gente tem, precisa acompanhar, porque o FII de papel, ele tem um mecanismo diferente, tá? Ele tem uma marcação a mercado diferente, então eles estão mais próximos do risco de ter um prejuízo, tendo em vista o risco de não receber o crédito. Então, por isso que a gente sempre diz para vocês, FII de papel, ele é muito mais arriscado e quando ele não está pagando um dividend yield muito melhor do que um FII de tijolo, ele assim, deve ser deixado no cantinho, esperando a oportunidade, porque ele é muito mais arriscado do que um FII de tijolo. Pessoal, olha, a experiência nos mostra o seguinte, que enquanto está indo tudo muito bem, fica todo mundo feliz, fica todo mundo comprando, mas quando dá um problema, aquele investimento que você fez de risco, ele dá ruim mesmo. Os amigos que nos acompanham, que estão sempre em contato, que a gente está sempre conversando, eu sempre digo, os FIIs, eles são um excelentes um investimento, assim, um ativo excelente de renda. Porém, ele é muito mais fácil de ter problemas. Por isso, os FIIs, ele não é como as ações que você pode ter, aí vai 40, 50 ações. Não, os FIIs bons e de qualidades, eles são restritos, tá bom, pessoal? Ele não é vasto, não dá para ter uma carteira ampla de FIIs. Quando você amplia muitos FIIs, você começa a, perdoe-me, quando você amplia muito a base de FIIs, você pode já começar a pegar as FIIs que não são muito de qualidade, ok? Então, qual é a mensagem? O MXRF é um fundo de fundo, fundo de CRI, por isso que ele teve problema, ele está tendo prejuízo, tá? Fundos de fundos, a gente não acompanha, eu não assim, aqueles que, né, nas conversas que a gente tem, eu sempre exponho o meu ponto de vista sobre o porquê eu não invisto em fundo de fundos. FIIs de papel, tem que tomar cuidado. FII de papel tem que tomar cuidado. As pessoas vão atrás do rendimento. O pior de tudo é que as pessoas vão pelo valor recebido e não comparam o DY, ou seja, o ganho real, né? Que é o que a gente sempre tem feito aqui, mostrado para vocês. Olha, FII de papel está pagando acima de R$ 1, mas quando você desconta a inflação, ele não está tendo um desempenho muito grande. Por quê? Pelas excessivas emissões do ano passado. Vocês que estão aí há muito tempo, vocês devem se lembrar. O ano passado foi muita emissão, muita, e eles perceberam que isso destruiu o valor do investidor, tá? Olha, se vocês percebem, já não se fala mais muito em emissões, não, o assunto emissão, ele caiu, ninguém mais fala. Por quê? Porque os próprios FIIs, os próprios gestores de papel perceberam que eles deram uma destruída no rendimento do cotista. Então, ó, você percebe, parou. Tá? Ninguém mais fala, o pessoal aí não fala mais em emissão. Por quê? Porque as pessoas colocaram na geladeira. Ok? Então, qualquer dúvida, se você tiver dúvida sobre como ver se seu fundo está com lucro, prejuízo, escreve aí, entre em contato com a gente no Instagram e a gente ajuda direitinho, ajuda você aí a descobrir, tá? Os FIIs que estão aqui que a gente fala, tá tudo tranquilo, ok? Então vamos lá, então vamos fazer aí o nosso round aí, ver o que a gente, para segunda-feira, né? Esse vídeo, os números que eu vou pegar aqui, eles têm uma efetividade só até amanhã, dia 31, depois do dia 31, os números já se modificaram,
O rendimento já foi anunciado e aí é meramente educativo, tá? Como ele é hoje, para você poder escolher melhor amanhã, segunda-feira, tá bom? Para você fazer os seus cálculos aí, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu sair aqui para ficar mais fácil um pouquinho. Então, essa cotação, fechamento aí, ela é de sexta-feira, né? Ela é de sexta-feira, hoje é 30, 28, né? Se não me engano, deixa eu olhar no calendário. Opa, é 28, quanto que é 29? Perdido, pessoal, desculpa aí, tá? Deixa eu olhar no calendário aqui para não ficar mais... Vamos falar bobagem. Sexta-feira foi 28, isso. Então, essa cotação é do fechamento do dia 28 e o rendimento... Deixa eu voltar aqui para explicar uma coisa para você. O rendimento que eu estou usando como base é o rendimento de novembro que nós recebemos em dezembro. Eu não estou usando o rendimento que nós recebemos agora em janeiro. Por quê? Porque o rendimento de janeiro, vocês perceberam que os valores eles deram eles foram acima da média. Por que acima da média? Porque os FIIs eles têm um fechamento semestral. Então, em junho há o fechamento do primeiro semestre e ali eles têm que fazer um ajuste. Então, em julho sempre há uma distribuição acima da média. E mesma coisa acontece no final do ano, no fechamento do segundo semestre. No fechamento em dezembro, eles têm que zerar os 95% e em janeiro a gente sempre recebe um valorzinho a mais também, como em julho e em janeiro. Tá? Mas na média a gente segue o que o fundo vinha pagando normalmente. Então, como base, eu não posso usar o rendimento de janeiro, porque ele não é recorrente, ele é de um fechamento. O que a gente tem de recorrente era nos outros meses. É isso que está sendo usado, ok, pessoal? Então vamos lá. Então, o HGLG, em relação à última cotação que nós usamos aqui, que foi no meio de janeiro, ele fechou a 170, teve um aumentinho aí na cota. Ele tem pago R$1,10. O KNRI caiu um pouquinho, 130, fechou a 132, tem pago 0,77. GGRC deu uma subidinha, né, na sua cotação, tá pagando 0,80. FIIB 466, subiu um pouquinho, 3,36. MFI também subiu a sua cotação. Isso aqui é que subiu a cotação em relação ao nosso último vídeo, ok? MFI subiu, a OLSR também subiu, aqui estão os valores do rendimento. HGBS deu uma caidinha, 1,67, está pagando 1,5. O VISC também deu uma caidinha, está pagando 0,61. Então esse é o fechamento de sexta-feira com o rendimento que estava sendo pago, tá, antes, novembro, outubro, setembro, que é a referência que a gente vai ter, ok? Então vamos lá, esse é o fechamento, esse é o rendimento. Então, seguindo aqui, se nós levarmos em conta que o fundo vai pagar a mesma coisa que pagou em relação ao seu preço de sexta-feira, nós teremos isso aqui, tá? Lembrando que a poupança está pagando 0,50, né, ao mês, poupança, e a renda fixa está pagando 0,61. Lembrando que a poupança e a renda fixa você tem que descontar a inflação, né? Então, quando você desconta a inflação da poupança, a inflação da renda fixa, você vai sair com um ganho real negativo, tá? E voltando, como a gente falou no começo, os fundos de tijolo a gente não desconta a inflação porque os imóveis eles terão uma valorização. Quando você compra um imóvel, com o passar do tempo, com um tempo longo, no longo prazo, esse imóvel se valoriza. Potencialmente mais que a inflação, alguns menos que a inflação. Tá? Então, por isso que a gente, no FII de tijolo, nós não descontamos a inflação. A gente já fez. Se você tem dúvida, assiste os vídeos anteriores, que tem um vídeo que explica direitinho. Não vou fazer agora para o vídeo não ficar extenso, né? Então, ó, o HGLG, se ele pagar 1,10, a gente vai ter um ganho real, um dividend yield de 0,64. O KNRI a esse preço, se ele pagar 77, você vai ter 0,68. O GGRC, 0,69. O FIIB, 0,71. O Mérito, né, que é o MFI, que é um fundo de desenvolvimento, que aí já tem um risco do desenvolvimento, dos loteamentos e tal, ele vai pagar 1,12 por causa do risco. O FII de tijolo, né, de imóveis, ele tem um risco maior, por isso que ele paga 1,12. O LZR, 0,56, o HGBS 0,62 e o VISC 0,60. Então, esses fundos de tijolo, mantendo-se
ao preço que se fechou na sexta-feira. Lógico que segunda-feira, isso vai, assim que o mercado abrir, isso que vai variar um pouco, mas se eles mantiverem o valor que eles estavam, agora já posso aparecer, se eles mantiverem o rendimento que eles estavam pagando, veja que nós teremos num FII de tijolo um ganho, um DY, pessoal, muito bom, tá? Isso aqui é ganho real, né? Podemos considerar como ganho real. Então, acima de zero, ganho real acima de 0,50 tá excelente. Então, esse aqui é as projeções para o fundo de tijolo, que você pode escolher dentro de né, equilibrar sua carteira, né? Tá ótimo. Temos FIIs aqui como o FIIB, que é muito bom. São o HGBS, que é de shopping, que está se recuperando. Então aqui a gente tem vídeo no canal sobre esses vídeos, sobre esses FIIs aí, ok? Então agora vamos para o fundo de papel. Aqui estão os fundos de papel. Deixa eu mostrar aqui. Esses fundos de papel, eles não estão com prejuízo no seu balanço, mas eles não têm uma folga de lucro como os FIIs de tijolo. Alguns aqui estão até assim meio que nem lucro nem prejuízo, estão zerados, mas se eles estão zerados, eles não se enquadram nas mesmas restrições, ou na mesma advertência, ou na mesma ordem que a CVM deu para o MXRF, ok? Então, esses FIIs de papel, eles estão bem, eles não estão com prejuízo, ou seja, então eles não se enquadram no que a CVM falou, mas a folga do lucro para alguns nem existe. Eles estão nem lucro nem prejuízo porque distribuíram tudo. Tá correto, sem problema. Alguns estão com lucro não muito grande, mas estão com lucros. Então, por isso que o FII de papel, você deve sempre ficar muito de olho. Aí nós temos o BCRI, fechou a 111, está pagando 1,15. Temos aí também o RCR, RICRR, tá? 103, pagando 1,15. O Habitat, 111, pagando 1,30. O HCTR está pagando 1,60 e o Canip está pagando 1,50 nos últimos meses aí, ok? Levando em consideração esse aí, se a gente ir para o próximo tópico, veja bem, pessoal, agora que tem um detalhe. O FII de papel, se você não viu, você precisa ver lá nos nossos vídeos a explicação da metodologia do FII de papel. O FII de papel, ele te paga os juros e a inflação do mês. Então, para você saber, a inflação de 2 a 3 meses atrás, ok? Ele está sempre 2 a 3 meses atrasado. Então, o que ele vai pagar agora em fevereiro é a inflação de outubro e novembro, tá? Por isso que ali a gente tem a inflação, eu esqueci de trocar ali, pessoal, mas aqui, ó, desculpem, tá? A inflação é de outubro e novembro, essa média. A média tá certa, eu só esqueci de trocar aqui a referência dos meses. É outubro e novembro, tá bom? Então, eles estão repondo, eles estão te pagando também a inflação. Então, você precisa ficar esperto, tá? Então, ó, o BCRI, se ele pagar, ele tá a 111. Se ele pagar 115, o DY dele dá 1,03. Porém, você tem que descontar a inflação. Qual que é a média da inflação de outubro e novembro? Dá 1,10. Então, a inflação comeu o seu dinheiro em 1,10. Se você ganhou só 1,03, você ficou negativo, você teve uma perda de 0,7. Então o BCRI está passando por um momento difícil, mas ainda é um FII de qualidade e ele vai se recuperar, ok? Não precisa vender, não precisa nada, deixa ele quietinho ali, espera um pouquinho que ele vai se acertar, tá? Aliás, é a primeira vez aqui, desde quando a gente vem fazendo, que ele tem que ele teve um resultado negativo. Você pode olhar os nossos outros vídeos que ele sempre teve resultado positivo e esse foi o primeiro momento aí que ele teve um resultado negativo. O RCR 1,3 fechamento, está pagando 1,15, dá um DY de 1,11, com a inflação de 1,10 você desconta, ele teve ganho de 0,01, ganho real, tá? Beleza? O Habitat 111 está pagando 1,30, dá um DY de 1,16, menos a inflação, dá um ganho real de 0,06, tá? HCTR 124, fechou? Rendimento de 1,60, se ele manter, vai dar um dividendinho de 1,28 menos 1,10,
um ganho de 18, 0,18 no mês, ganho real, tá? O Canip é o que está melhorzinho, 104, 1,50, dá um dividendinho de 1,44, menos 1,10, dá um ganho real de 0,34. Então, pessoal, eu já tenho falado isso há muito tempo para vocês. Não tem uma ilusão de que o FII de papel paga muito. Por quê? Porque as pessoas, elas olham apenas o dinheiro que elas recebem. Elas esquecem de que o FII de papel é necessário descontar a inflação, porque ele paga os juros e a inflação, ok? Então, para você saber se você está tendo um ganho real, você precisa descontar a inflação. E como essas referências aqui, que nós vamos receber agora, se refere ao mês de outubro e novembro, então eu fiz a média da inflação de outubro e novembro, tá? Que dá 1,10, você precisa descontar daqui do seu DY, que dá um resultado disso aqui. Olha, pessoal, então, veja bem, vamos comparar rapidamente, para o vídeo não ficar grande, a diferença do ganho real entre um FII de papel e um FII de tijolo. Vamos lá, ó, esse aqui é o ganho real do FII de tijolo. Olha os ativos, tudo FII de tijolo, olha o quanto eles vão pagar, tá? De ganho real e quanto um FII de papel está pagando, tá? Comparação é simples. Além do que, as pessoas estão esquecendo uma coisa: o risco do FII de papel ele é muito maior do que um FII de tijolo. Se você observar os nossos vídeos que nós estamos fazendo, o que você vai perceber? Você vai perceber que os FIIs de tijolo eles estão recuperando o preço. Porque a gente teve uma queda grande nos tempos atrás. Aí, se você pegar o IFIX e olhar ele há 2 anos, você vai ver que o ano de 2020 teve os FIIs, eles caíram bastante. Mas, pessoal, eles já estão se recuperando. Olha aqui as setinhas, a cotação está voltando. Se você olhar os nossos vídeos há 2, 3 meses, você vai ver que a cotação dos FIIs, elas estavam muito menor, mas eles estão voltando. Se você olhar o IFIX, você vai ver que o IFIX já está subindo, ou seja, né? No meu ponto de vista, é momento de nós aproveitarmos o preço dos FIIs de tijolo. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, eles vão continuar subindo. Vão continuar subindo. Conforme o preço da cota sobe, o nosso ganho real vai começar a reduzir. Então, é momento da gente aproveitar isso, tá? O que eu estou fazendo? Agora eu vou falar diretamente aos amigos que estão sempre em contato com a gente, nosso grupo lá que a gente conversa, pessoal de João Pessoa, né? Ali do Espírito Santo, que a gente sempre conversa, tem ali de Curitiba também, do Paraná. É momento de aproveitar os FIIs de tijolo, deixar os FIIs de papel quietinho no momento, deixa eles se ajeitarem, eles vão resolver, porque eles sabem que as emissões fez um estrago do cotista, deixa ele sentadinho lá, os FIIs de papel, estou aproveitando os FIIs de tijolo e pronto. Lembrando que agora eu estou falando no meu investimento referente a FIIs e não esqueci a minha parte de ações, tá? Então hoje estamos falando sobre o percentual de investimento em FII. Tem lá a parte de ações, parte do mercado do exterior. Então hoje é FII. Estou aproveitando FII de tijolo, tá? Esses que estão aí não estão naquela confusão do MXRF, tá? Então eu vejo que neste momento nós temos boas oportunidades nos FIIs de tijolo. Ok, pessoal? Então amanhã é o dia para a gente ter direito, né? Datacom ao rendimento para receber em fevereiro. A partir de terça-feira, aí o pagamento é só em março. Então, aqueles que querem comprar, amanhã, segunda-feira, é o dia de comprar FII. Olhe aí, escolha, equilibre a sua carteira, né? Vê se tem algum que está muito desequilibrado, ficou para trás. Faça aquisição aí dentro do seu estudo, dentro da sua escolha. É apenas uma demonstração para você. Ok, pessoal? Então, sobre o vídeo de hoje é isso. Queria deixar vocês tranquilos,
com a nossa carteira que nós temos, tá tudo em ordem, não temos nada a ver com aquele rolo lá, fica tranquilo, ok? Cuidado com os fios de papel, fica de olho. No meu ponto de vista, eu estou longe de fundos e tranquilo. Grande abraço a todos vocês, ótima semana, estudem com calma. Estamos lá no Instagram para coisas mais particulares, assim, estamos lá para conversar com vocês. Grande abraço e até mais.